encontro neste dia, nós vamos partilhar um pouco referente à luz do Cristo ressuscitado nas nossas famílias, nas famílias. E para nós, o que é esta luz deste Cristo que ressuscitou? Como esta luz do Cristo ressuscitado ecoa? Ela fala hoje para nós, enquanto casais, enquanto cristãos, enquanto família. Então vai ser mais ou menos neste caminho que nós vamos conversar. Então, o que significa a luz de Cristo para nós hoje? Eu quero que vocês digam alguma coisa. Também a explicação que mostra para a gente muitas vezes a consciência que revela para a gente o pecado e mostrando a vida, mostra o ponto. Desde que a gente tem esse papel de revelar para mim o pecado, revelar o caminho errado do mundo. Para mim, é o mundo, é o encontro da família, a direção. A restauração, ele vem para iluminar, para tocar a família, para unir nós, para mostrar que a família é a base, né? A luz de Cristo, né? Da família, da família. É o que dá direção. Porque muitas vezes nós queremos fazer uma coisa uma das nossas próprias, mas nós devemos olhar para Cristo e caminhar com Ele. O casal que caminha com Cristo, ele caminha mais forte. No meio das dificuldades, ele vai ter sempre uma resposta. O Senhor? Então, o que significa a luz de Cristo? Uma presença. Por que eu digo isso? Quando nós acabamos de vivenciar a Semana Santa, como foi a Sexta-feira da Paixão? A lamparina do sacrário foi apagada. A presença de Jesus desapareceu. Jesus morreu, sepultado. A igreja permaneceu em silêncio, em oração, até o sábado, até o aleluia, até chegar realmente a Páscoa. Então, essa presença viva de Cristo ressuscitado no nosso meio, que nos direciona a quê? A quem? A vida. Esta luz nos direciona ao coração de Cristo, que foi transpassado, que jorrou água, que jorrou sangue. E também significa para nós também a esperança. A esperança onde? Nas dificuldades da vida. O Frei não é casado, claro, o Frei não vai casar, mas eu venho de uma família. Então eu vejo muita coisa sobre família em casa. Então, assim, às vezes nós temos dificuldades no relacionamento, nós temos dificuldade em casa, dificuldade no trabalho. E esta luz de Cristo é isso, é a esperança nas dificuldades. Como diz, a luz no fim do túnel. Clareia, que dá esperança. A gente diz assim que a esperança é a última que morre. Mas a esperança ela ressuscitou. Porque era o próprio Cristo. Então é ele que habita no nosso meio. E no livro do Evangelho de São João, é bem interessante que quando Jesus ressuscita, ele fica reforçando uma frase. Ele deseja algo a nós. E o que é que ele vem desejar? Alguém lembra? A paz. A paz esteja convosco. Jesus entra, mesmo com as portas fechadas. Ele traz a paz à família. Porque os discípulos estão às portas fechadas, em oração. Eles estão com medo.
Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Como que diz: eu estou no meio de vocês. Como é que a gente diz na missa? A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então é o amor desse Cristo que une o casal, que une a família e traz essa paz que deve habitar em nossos corações, que deve habitar em nossa vida. Não sei se vocês... Ontem teve missa? Ou celebração? A nossa missa aqui é de terça-feira. Ah, pronto, mas se participou hoje. Então, aqueles que puderam participar ou que vão ler o Evangelho de hoje, também leiam a leitura. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro vem falar da perseguição, vem falar também do testemunho que ele deu, que ele falou sobre Cristo. E no final de tudo, o que significa seguir a Cristo? Denunciar a si mesmo ao outro. E neste renunciar, neste abandonar-se em Cristo, o testemunho de Pedro fez com que nesta passagem deste livro de hoje, dos Atos, fossem 3.000 pessoas se converteram e pediram um batismo. Pediram uma nova vida. Então, Jesus que deseja paz, e esta paz que habita em nossos corações faz com que nosso testemunho arraste. Como diz aquele ditado, palavras convencem, testemunho arrastam. Então, o testemunho de Pedro sobre Jesus Cristo fizeram com que 3.000 pessoas naquele momento fossem convertidas. E hoje nós somos discípulos de Jesus. Lembro também que há poucos dias nós escutamos os discípulos de Emaús. Estavam caminhando com Cristo e não o conheceram. E Jesus falava dele e eles sentiam o coração arder, mas estavam cegos ainda. E aí Jesus parte o pão. E aí eles percebem, é o Cristo, é Jesus. Às vezes no nosso relacionamento, nós não vemos quando Cristo age no outro. E é preciso ver, abrir, sentir com clareza o Cristo que habita no outro. Que nós nos deixamos ser seduzidos por Cristo. Nos unimos como casal. Quando devemos sentir, ter empatia com o outro, ter zelo. E aí quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. E depois eles vão caminhando sozinhos. E um pergunta para o outro, não sentiu arder o nosso coração quando ele nos falava? Então, existem sinais que às vezes nós sentimos, mas pensamos que é outra coisa. Hoje em dia a gente joga uma gastrite. É algo ruim, é algo coisa assim. Mas não, às vezes são sinais de Deus em nosso caminho. E aí a gente podemos nos deparar muitas vezes com alguns desafios. Quais são os desafios da família? Às vezes, o maior desafio da família é a falta de diálogo. A falta de diálogo, ela acaba encarretando outras dificuldades. Pois, com a falta de diálogo, o casal, a família, os irmãos, não conseguem ver, sentir realmente quem é que está ali. Se eu não converso, eu não coloco para fora. Eu guardo tudo para mim. E se eu tenho uma dificuldade com o outro, com meu marido, com minha esposa, quase que o Fred disse com minha marida, com minha esposa, com meu namorado, com minha namorada, e eu não falo, eu não expresso, eu não coloco para fora, naquele momento, isso junta. E pode acarretar que, quando venha a soltar, eu desmanche na frente do outro. Eu coloque não só aquilo que eu senti, mas aquilo que meu coração deixou ir
ficar rígido, enrijecer, enrijecer. Então, às vezes eu coloco tudo para fora. E aquela que poderia ter sido evitado em ter conversado sobre aquele ponto daquele dia, às vezes eu junto um mês, um monte de coisa. Mas não só foi isso não. Você também fez isso, você fez aquilo. Você deixou de fazer isso. Você esqueceu isso. Eu acabo fazendo uma lavagem e jogo tudo. E às vezes pode ser evitado com um diálogo fraterno. O cansaço às vezes nos faz deixar o diálogo de lado. O cansaço da escola, para quem estuda, para quem trabalha, o cansaço no trabalho, o cansaço em quem fica em casa. Porque às vezes tem homens e tem mulheres, que são homens de casa e mulheres de casa, que ficam em casa, aí o parceiro vai trabalhar, a parceira vai trabalhar, quando chega em casa, encontra às vezes tudo feito, às vezes nem tanto, diz, mas você ficou o dia todo em casa. Mas às vezes tenho roupa para lavar, tenho os meninos para dar banho, para levar para a escola, tenho uma casa para faxinar. E eu descanso quando? Como? Às vezes o diálogo, a falta de diálogo é por conta do cansaço. Eu estou tão cansado que simplesmente preciso dormir, preciso descansar. E chego em casa, tomo um banho e deito. Quando quem está ao meu lado vai falar comigo, desabafar, falar alguma coisa sobre o dia, e olha para mim, eu já estou dormindo. E às vezes quem ficou em casa quer conversar sobre alguma coisa, ou quem estava trabalhando, e o outro está dormindo. E aí a pessoa se sente o quê? Não valorizado. Então, é um desafio da família, mas não só da família, da humanidade. E os conflitos geram a partir disso tudo. Quando eu não converso, quando eu não conheço, por exemplo, é tão interessante e tão bonito quando vejo um casal que lembra o primeiro beijo, a data de namoro, a data de noivado, a data de casamento. Quando descobriu que ia ser pai ou mãe pela primeira vez. Hoje eu acho a coisa mais bonita hoje. Esses chás revelações. Que às vezes o casal se empolga tanto para saber quem é. Se vai ser menino, vai ser menina, vai ser um ou dois, três. Mas às vezes fica só naquela mídia. Eu lembro que a minha irmã ela tem 25 anos. E eu sou padrinho da minha sobrinha. O que foi que eu dei a ela de presente? Um álbum antes da minha sobrinha nascer. Porque nesse álbum eu achei bonito porque tem lá o fio do cabelo, o lugar de colocar a mãozinha, o pé, e tem 12 fotos, 12 fotos, pequenas e uma grande. Tem no dia que nasceu, um mês, dois, três, até 11, forma 12, né? E no meio de um ano. E a minha irmã achou bem interessante, porque é recordação. E esses dias ela descobriu que está gravando novamente e falou bem assim, e me ligou. Oi, irmão, onde você comprou? Eu falei, minha filha, a minha tem 6 anos, eu vou lembrar de onde foi essas coisas mais não. Mas para dizer, fica na nossa mente, guardado. Nosso consciente ele guarda as coisas para nós. Mas um grande desafio, um grande conflito na falta de diálogo entre a família, entre o casal, entre os filhos, ele acaba resultando em um conflito maior, que é a distância de Deus. Quando eu estou distante de Deus, eu quero ver o diabo, quero ver o cão, mas não quero ver o meu amor. Eu sei a hora que a pessoa dorme. Eu prefiro ficar no jornal, assistindo um jogo, vendo no celular, e a pessoa dormir para depois deitar. Eu já encontro a pessoa dormindo.
que eu prefiro ver qualquer coisa, menos a quem eu escolhi viver. Isso reflete na distância com Deus. O diabo, ele rodeia como um leão a rugir. Ele sempre procura quem devorar. E essas brechinhas, para ele, não são brechas, são portas largas. E ele entra. E quando ele entra, ele consegue fazer um estrago muito grande, às vezes fatal. Devemos nos apegar a Deus. Família que reza unida, permanece unida. Eu vi um vídeo ontem, não salvei, mas perdi de salvar, que depois eu procurei e não achei. Que a mãe e o pai, essas famílias mais tradicionais católicas, o pai tem uma água benta e todos os dias, antes de dormir, ele faz o sinal da cruz na mulher e ela faz nele. E em seguida o pai faz nos 5 filhos que eles têm. E ele faz: Deus te abençoe, tenha um bom sono, durma com Deus e com os anjos. Aí o menininho diz: Amém, o senhor também. E ficam calados e vão para a cama, um por um, nos seus quartos. Família que reza unida, permanece unida. Família que briga, desanda, se afasta de Deus. E aí, ficou alguma coisa aqui que não foi. Cadê? Aqui foi. Como é que Cristo ele entra no nosso lar? Hoje em dia é fácil dizer: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou do candomblé, eu sou de qualquer lugar. É fácil, é só abrir a boca e dizer. Mas ser cristão é ser outro Cristo. Ser cristão é querer dar-se pelo outro. Ser cristão não é ficar de mesquinhez, de querer coisa pouca. Não, eu quero tudo. Santa Teresinha, ela diz que simplesmente na vida ela queria ser padre, ser bispo, ser pastor, ser pai, ser mãe, ser tudo. Mas no final ela diz: eu já descobri minha vocação. A minha vocação é ser o amor. Então, quando nós desejamos amar, nós conseguimos estar à frente, estar ao lado de quem amamos. Quando não queremos amar, aí a coisa complica, porque não sou eu mais que estou ali. É qualquer coisa, menos eu. Só para fechar aqui o negócio que abriu, que eu não sei fechar esse negócio aqui. Eu nunca sei fechar isso aqui. Eu sou meio burrinho para essas coisas, mas tudo bem. Tu consegue fechar aqui, meu filho? Sei não, eu não sou bom disso não. Porque isso aqui desde quando ele abre, mas eu nunca sei fechar. Não, aí só o coisa, não conta ele todo não. Só ruimzinho para computador. Esse Windows novo, eu não sei mexer nele também, não. Esses dias eu consegui. Será que foi? Foi. Foi. Esses dias eu estava fazendo um trabalho da faculdade e aconteceu isso. Falei: meu Deus, e agora? Eu fiquei uns 15 minutos para tirar isso do computador. No celular faz tudo. E quando não, eu pego, boto, fecho as abas tudo de uma vez e abro tudo de novo. Mas Cristo, ele entra no lar pela oração, pelo perdão e pelo amor. Pelo amor diário. Tem uma música, o Frei não é bom de cantar, tá? Mas diz assim: toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou para fazer a resposta valer desse amor. Toda vocação vem de Deus. E a família
é a mãe de todas as vocações. Sem o casal, sem a família, não existe padre, não existe frei, não existe freira, não existe consagrados. Por quê? Da onde é que nasce o filho? É do seio familiar. Vocês são a base da igreja, que é Cristo. Hoje nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor que ama, cuida, que deixa 99 para ir buscar uma. Ele não quer que nenhuma se perca. E ele vai atrás, ele sobe montanhas, atravessa riachos, rios, o que for, mas ele só volta quando estiver com aquela que se perdeu. É o exemplo de Cristo. Se Cristo faz isso conosco, vai atrás, porque nós não podemos buscar amar mais o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, com esse amor diário, com esse amor que nos ajuda a vermos Cristo. No primeiro ano do convento, eu refletia um pouco sobre essa questão do amor, do pecado, e eu acredito que consegui visualizar isso sobre o pecado, que eu disse o seguinte: o maior pecado da humanidade é não ver Cristo no olhar do irmão. Eu vejo o irmão, eu olho para você e vejo qualquer coisa ruim, mas eu não consigo ver o amor. Eu não consigo ver Cristo. Amar uns aos outros. Olha o mandamento. Tem 10 que eles resumem no amor. E às vezes eu não amo. Amar é se doar. É deixar-se perdoar, escutar. E não só perdoar o outro, se perdoar. Às vezes eu forço tanto para amar o outro, mas eu não me amo. Eu só consigo dar ao outro aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor no meu coração, eu vou amar. Então, antes de você amar, você precisa ser amado. Se amar. E essa luz, ela transforma. Transforma o quê? Transforma o diálogo da família. Transforma a expressão familiar de verdade. Aquela casa que tinha aquela tensão passa a se tornar leve. Passa a habitar novamente a paz. A paz que Cristo ressuscitado diz. A paz, desejo a paz seja convosco. Ela fortalece a família. Tem aquela música que nenhuma família começa em qualquer de repente. Foi essa que cantamos hoje na igreja. Então, quando o cantor falou assim, eita, é bom que eu já consigo levar alguma coisa a mais. Então, assim, fortalece. E qual é essa fortaleza? A fortaleza é Cristo. Estava vindo para cá antes de o Uber chegar e uma senhorinha chegou e falou assim, Frei, quando tiver tudo ruim, diga, Jesus está comigo. Não, Frei, todo dia o senhor diga, Jesus está comigo. Eu falei, amém, coisa bonita, coisa linda. Aí ela disse, Frei, é o que me ajuda. Aí eu falei a ela bem assim, e toda vez que estiver em perigo, diga, Jesus, eu confio em vós. Como na misericórdia a gente diz, Jesus, eu confio em vós. E a missão do casal é ser luz. Ser luz para o outro, educar na fé. É tanto que nós trazemos os nossos filhos, trazemos os sobrinhos, trazemos os amigos, a família para a igreja. Porque um dia nós fomos educados na fé. Um dia nos trouxeram. E estamos aqui. Claro que tem casos que a família não traz. Mas nós devemos fazer da nossa família uma extensão para outros. Quantos são aqueles que, através de um EJC, através de um ECC,
através de outros encontros da igreja, nunca tiveram contato com Cristo, e aí, a partir desse encontro, começa, não muda de vida. O encontro não faz mudar de vida. Ele tira a nossa cegueira. E aí começa a nossa transformação, a nossa melhoria. Nós podemos ver em nós aonde podemos melhorar. Então, a missão do casal é educar na fé. É ser testemunha. Testemunha do Cristo ressuscitado. Testemunha do amor. E testemunha, eu gosto de lembrar alguns episódios da ressurreição. Por quê? Quem foi que primeiro foi ao túmulo? Maria Madalena. Uma mulher foi ao túmulo e encontrou vazio. E ela encontra um homem que ela pensa ser o jardineiro. Se foi você, me diz onde colocou, que eu vou buscar. Ela vai ao túmulo chorar. Depois, Pedro e João vão até o túmulo. João é novo. João vai na frente, na carreira. Mas João não entra. Porque o líder, é o mais velho, é Pedro. E quando Pedro entra, que Pedro atesta que realmente Cristo não está ali, é que João entra. A obediência, o testemunho, o zelo. Então, Cristo ressuscitou. E ele aparece aos seus. Por diversas vezes, desejando a paz. E às vezes nós não compreendemos. É tanto que, às vezes, nós somos quem? Um personagem bíblico. Que só acredita quando vê. Nós somos Tomé. Tomé não está na ressurreição de Cristo. Tomé não vê Cristo ressuscitado. Ele não acredita nos seus irmãos. Tomé tem medo. Tomé está desfalecendo por dentro. Tomé está angustiado. Porque aquele Cristo que disse que voltaria, sumiu. Não voltou. E ele diz, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. E Jesus eles estavam com as portas fechadas, e Jesus apareceu e desejou a paz. Esta luz é Cristo. E aí ele diz, Tomé, vê minhas mãos, toca ao meu lado, e não seja infiel, não seja incrente, mas creia. Creia em mim. Sou eu. E aí a profissão de Tomé, meu Senhor e meu Deus. É o que nós devemos fazer nas nossas famílias. Acreditar no amor. Acreditar no outro. Acreditar em Cristo. Quando tiver dificuldade, Jesus, eu confio em vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Hoje, o que devemos fazer como família? Vocês têm filhos? Vocês rezam em família? Rezar. Rezar em família. Conversar com os filhos. Mesmo que eles digam, isso é careta, isso é brega. Vixe, vocês estão vendo o passado. Que vivamos o passado, pensando no futuro. Perdoar, ensinar a perdoar. Viver a igreja realmente. Então, são tópicos que nos ajudam a esclarecer o que é ser cristão, o que é viver o matrimônio. Quando vocês vêm até o altar e casam, vocês não são dois, vocês são um. Vocês só vão deixar de ser casal quando a morte separar. Não é isso que vocês falam na promessa? Até que a morte nos separe. Eu acho muito bonito um exemplo de uma madrinha que eu tenho,
E ela foi casada por 50 anos. O marido morreu no aniversário de 50 anos. E ela era jovem, aparentemente, porque ela casou com 13 anos. Ela tem 65 anos, 65 por aí. E ela falou bem assim: na minha vida todinha, eu me juntei com ele. Nós brigamos. Eu fui para casa dos meus pais um monte de vezes. Ele também foi. Mas nós nunca nos esquecemos. E sempre encontramos um jeito, um lugar. E sempre era na igreja. Às vezes, dentro quando estava aberta. Às vezes, na frente da igreja. Era o nosso ponto de encontro. Para dizer, vamos conversar? Eu não sei viver sem você. Às vezes o que falta é sinceridade no casal. Então, eu tenho um grande desafio. Porque, por exemplo, eu estou falando para 2 casais, 4 pessoas. Mas eu estou falando para a igreja. Próximo dia 17, eu vou falar para 65 casais. São 130 pessoas. Aí eu vou precisar do microfone. Eu vou precisar fazer outras coisas. Mas o essencial, como diz o Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. São Francisco nos ensina. Devemos amar como Cristo amou. Perdoar. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Tantos exemplos dos santos. Nós temos como padroeira Nossa Senhora das Graças. Quantas graças vocês dois já receberam nos casamentos? Quantas graças durante o namoro, o noivado, desde quando se conheceram, que trocaram o primeiro olhar? Vocês do mesmo jeito. Quantas graças Deus já derramou em suas vidas? Quantos livramentos? É o amor de Deus. Quando Cristo habita em nós, tudo muda. E é necessário ele entrar, desorganizar tudo para reorganizar. Do jeito dele. O oleiro, ele, quando ele vai fazer um pote que fica diferente, o que ele faz? Ele não quebra, ele não desmancha para refazer. Somos nós. O Frei não é santo, vocês não são santos. Mas nós estamos em busca da santidade. Um casal santo torna-se uma família santa. Nós temos um exemplo disso. Vocês conhecem a família Martin? Pronto. Esse nome Martin é... apareceu e sumiu. É o nome da família de Santa Teresinha. Teresinha Martin. Teresinha de Lisieux. Santa Teresinha. É Santa Teresinha, as irmãs, o pai e a mãe. Santa Teresinha, quando tinha 7 anos, mais ou menos, ela olhou para a mãe e disse: mãe, eu queria que a senhora morresse. Você vai morrer quando? Imagina, o filho de vocês falar isso para vocês. Vai para lá, menino, tá aí doido? Boca de praga é essa? Aí ela: Teresinha, por que você quer que eu morra? Para você ir para o céu. Porque eu aprendi que para ir para o céu tem que morrer. E eu quero que a senhora vá para o céu e fique com o papai do céu e mamãe do céu. E aí? Olha o desejo de uma criança. Que os pais vão para o céu, sejam santos. E se tornaram santos. Santa Zélia. E eu esqueci o nome do pai de Santa Teresinha. Tudo bem. São Luís e Santa Zélia. Então, o Frei vai deixar um dever de casa para vocês. Procurem depois, vocês e os que vão assistir.
ver a história da família de Santa Teresinha. Porque lá nós vemos o sofrimento de uma família, nós vemos como superam os sofrimentos e nós vemos como eles se santificam. E é interessante que Teresinha perguntou quando a mãe ia morrer. E demorou pouco e a mãe morreu. E Teresinha foi criada com as irmãs. E ela tomou a irmã mais velha como mãe. E Teresinha queria ir para o convento. E não tinha idade. Teresinha foi até Roma. Diretamente, não podia falar com o Papa. Era só aquelas audiências que você via, beijava o anel ou o pé naquele tempo. Hoje é só o anel, só a mão. Ou só o cumprimento. Mas antigamente era diferente. E Teresinha, quando vai beijar, ela, sua santidade, eu quero entrar no Carmelo, eu quero ser freira. E aí os guardas queriam retirar, que não podia. Ela quebrou o protocolo. E aí ela fala, me deixa entrar no Carmelo com 15 anos, só podia com 18. E ele diz, se for da vontade de Deus, você vai entrar, confie. Teresinha espera, entra aos 15, 16 anos, mas ela entra. E ela viveu pouco tempo no Carmelo, porque ela morreu aos 24 anos. Mas dentro do convento, ela buscou santificar-se e santificar as irmãs. As irmãs que não gostavam dela, uma específica, e Teresinha tinha um diário. E no diário ela dizia, irmã fulana me tratou assim, irmã fulana derrubou as agulhas no chão para me irritar, mas eu não me irritei, eu fui lá, peguei e coloquei no lugar. E a irmã ficou brava porque eu não me irritei. Tudo no diário dela tem. E às vezes, se o marido entra e deixa o chinelo na porta, já irrita a mulher. Se a mulher pega e dá um exemplo bem interessante do carregador, o marido é daquele marido que é economista, e ela deixa o carregador na tomada. Aí ele chega lá, reclamando, tu já deixou o carregador lá. Olha, eu estou dizendo assim, coisas aleatórias. Mas evita-se muita coisa quando a gente procura entender o outro. E aí um dia Santa Teresinha tinha cuidado de uma freira e ela estava tão deslumbrante, pensando tanto em Deus, rezando tanto que simplesmente ela começou a dançar com a freira idosa. E a freira idosa quase cai. Mas a freira depois disse que a alegria de Santa Teresinha contagiou ela naquele momento. Por ver uma irmã, uma monja, jovem, se divertindo e procurando ser feliz e agradar aos outros. Então, Teresinha morreu com tuberculose. Hoje já tem cura. Naquele tempo não tinha. Morreu com 24 anos. Deixou um grande testemunho. Então, vejam depois. Não digo com a família, mas digo vocês, casais. Vejam a história de Santa Zélia e São Luís. Ou melhor, a história da família de Santa Teresinha. Fica mais fácil para lembrar. Porque vocês vão poder rezar juntos, ver como perdoar, ver como é realmente a igreja. E nós temos... O Frei colocou conclusão, mas o Frei vai ter mais um negócio para falar ainda. Tem mais um. Cristo está vivo. O nosso relacionamento está vivo? Que nós possamos... É porque aqui não tem, mas eu vou usar este exemplo. Se eu sou uma vela, meu relacionamento é esta vela. Digamos que cada um segura o outro. Se eu ligo os ventiladores e não tenho uma proteção, o que acontece? Apaga.
você é a proteção dela. Ela é a sua proteção. E vice-versa. Às vezes nós precisamos proteger aquilo que é nosso. De tudo e de todos. Não com obsessão. Não. Mas com clareza e convicção naquele primeiro amor. Cristo ressuscitou verdadeiramente por amor a nós, como ele disse. Hoje nós celebramos o Bom Pastor. Acabamos de celebrar a misericórdia. Quantas festas pascais temos a ascensão daqui a pouco? Cristo que volta ao céu. Volta para preparar um lugar para nós. E não nos deixa órfãos. Ele nos deixa o Paráclito, o Espírito Santo. Vamos celebrar Pentecostes. A alegria da igreja que recebe Deus Espírito Santo, que fica habitando conosco. Então, peçam as luzes de Cristo ressuscitado, as luzes do Espírito Santo, para vir em nossa casa, em nosso lar, na capela também, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Quando for estudar, quando for trabalhar, Jesus, estude comigo, me ensine. Jesus, seja o meu professor. Jesus, me guie. Vou fazer uma obra. Jesus, me ajude. Maria, passe à frente. E nos ensine a caminhar. Nos ensine a escutar a palavra de Deus. Quantos desafios vocês, como capela, já tiveram? Hoje a minha capela, a minha comunidade passa por um desafio muito grande. Eu já estou começando a ficar cansado. 1 ano e meio caminhando assim. E quem estava lá a vida toda? Eu disse, se vocês caminharem com o freio arregaça as mangas. Não caminha, deixa. Dê a solução. Aquela que eu disse no começo. Não querem essa não? Então vamos trabalhar. Faz bingo, faz rifa, motiva. Vai atrás de pessoas para ajudar, para ser colaboradores. Por exemplo, aqui eu digo a mesma coisa. Nós temos uma obra, não temos? Às vezes eu não tenho dinheiro para dar. Por exemplo, eu tenho uma senhora lá que falou assim, Frei, eu queria dar carrada de brita. Por quê? Mas a gente estava precisando de dinheiro. Aí eu conversamos com o pessoal e o engenheiro aceitou. Não, filho, você trazendo o que vai dar e as notas fiscais, nós conseguimos abater. Porque essa senhorinha doou uma carrada de brita. Mas ela dividiu 6 vezes para pagar. Então consegue. Tem outros que Frei, eu tinha uma obra lá que terminei esse mês na minha casa. Eu estava rebocando a casa, sobrou um saco de cimento. Vocês aceitam? Aceita? Às vezes na família é do mesmo jeito. Um conselho de outro casal fortalece o meu matrimônio. Um conselho de um casal mais experiente, ou às vezes de um casal mais jovem. Por quê? Um casal, digamos que vocês estão passando por uma experiência com um filho, com a filha, que vocês não estão conseguindo lidar. Mas um casal mais jovem sabe lhe ajudar porque são jovens. Mesmo não passaram daquele jeito, mas eles têm a realidade mais jovem. Dizer bem assim, olha, podemos agir assim. Ou, digamos que o senhor vai conversar com seu filho e ele não escuta. Mas se for você que for falar com ele, ele já pode escutar mais. Por quê? É mais jovem. Tem a idade mais próxima. Tem, às vezes, o gosto musical mais parecido. E a gente pesca por onde a gente consegue. Lembra que eu falei que o diabo é como o leão a rugir? Ele procura quem devorar. E é as brechinhas. Ele entra sem permissão. Mas, melhor dizendo, nós permitimos que ele entre. Cristo não. Cristo, ele bate a porta. E nós devemos abrir para ele entrar. Se quisermos. Se não quisermos, a gente não abre não.
Mas aí, Cristo, ele estará lá o tempo todo a nos esperar. E para concluirmos, Cristo está vivo e ele quer entrar em nossa casa, em nosso relacionamento, e devemos abrir o coração. E abrindo o coração, o Frei trouxe só uma frase final: Senhor, entra na minha casa e faz dela um lugar de paz. Entra na minha casa e faz dela a tua casa. Entra na minha casa e faz dela um lar habitável. Entra na minha família e faz da minha família um retrato para outros. Que a família de Cristo nos ensine a trabalhar, a amar, a perdoar, a ser gente. Como a gente diz, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Se a gente diz isso, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, nós estamos dizendo que somos dele. E às vezes a gente não quer ser. A gente dá a boca para fora. E só para finalizar, nós estamos vivenciando o ano jubilar de São João da Cruz. E São João, ele tem 300 anos que foi declarado santo, canonizado. 100 anos que foi declarado doutor da igreja, o que significa que os escritos dele, a igreja diz que tem convicção, tem verdade, tem aprofundamento, que pode nos ajudar. E tem uma frase dele que nós devemos... Cadê? Olha aqui. Deus, ele é mistério. E devemos ser de Deus. Deus, ele é antes de tudo comunhão. Deus é a origem do nosso bem. E apesar de tão estreita a intimidade, Jesus conhece o nosso mundo desamparado. Às vezes nós não queremos falar com ele, mas ele nos conhece. Deus é um sumo mistério. Ele está no céu e fala em caminho de eternidade. Nós, cegos sobre a terra, e não entendemos senão os caminhos da carne e do tempo. E tem uma frase dele que é bem interessante que eu digo para vocês. A gente resumiu Deus em amor, não foi? E São João da Cruz diz que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. No julgamento final, não vai contar quantas vezes eu fiz isso, fiz aquilo, não. Vai contar quantas vezes eu amei. Quantas vezes eu fui samaritano do outro. Quantas vezes eu perdoei. Então, amemos. Busquemos amar mais. Busquemos perdoar. Busquemos ser nós mesmos no amor mútuo de Deus. Que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José nos ensina a nos amarmos, a nos perdoarmos e, acima de tudo, buscarmos sempre estar nos caminhos de Deus. Esta luz de Cristo, este círio pascal, que foi aceso no sábado, aleluia, e vai até Pentecostes, clareie a nossa vida, clareie as nossas famílias, e que o Espírito Santo que está vindo, Pentecostes iremos celebrar, possa nos ajudar a, no caminho da vida, nas estreitas que temos, nas nossas vacilações,
buscarmos olhar para Cristo, buscarmos pedir forças ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre a minha família, vem inundar meu ser. Maria, passa à frente e pise na cabeça da serpente. São José, rogai por nós. São José, providenciai. José providenciou tudo para Maria. Jesus não teve onde nascer. Nasceu num estábulo, junto aos animais. Na hora de ser morto, quando foi morto, todos os que seguiam ele não estavam, só o mais novo e a sua mãe. Ele não teve lugar para nascer e não teve lugar para ser sepultado. Foi preciso um terceiro doar, emprestar um túmulo novo, pois a família não tinha. Então esse Jesus que nunca teve nada, nos ensina que ele é tudo. Então quando menos esperarem, quando tiverem dificuldades, olhem para Cristo. Olhem para a cruz. Olhem para o Jesus na manjedoura, no presépio. Este Deus que fez pequeno, caminhou, fez milagres, viu em Caná que eles não tinham vinho, intercediu, fez o milagre, curou cego, curou paralítico, converteu, curou, ajudou. Nos ajude. São muitos exemplos. Então, assim, o Frei fala muito às vezes, mas é um pouco da nossa realidade como cristãos. Então, quando o Frei Dimas me pediu, eu disse assim: eita, Frei, posso, não tem problema não. Eu vou estar no encontro, mas eu saio do encontro, vou para lá, mas no final nem fui para o encontro ainda, vou chegar no encontro só quase meio-dia. Mas para dizer, foi uma alegria para mim estar com vocês. E eu deixo, é bom que está gravando, um recado da matriz que pediram, o ECC, vai acontecer o ECC, né? E disseram que tem 5 vagas para a nossa capela das graças. Então vocês vejam como é que vai ser, procurem fazer, quem já fez, trabalhar, quem não fez, fazer. É uma experiência única. E contem com o Frei. 5 casais. Então, assim, o Frei tem 28 anos, mas acho que deu para sair alguma coisa. E, assim, vai ser uma alegria, porque foi a minha primeira vez vindo aqui na capela, do setor 3. Eu não conhecia Graças e não conheço São José. E não conheço o Abrigo, Santa Luzia, né? Mas já estou conhecendo. Aparecida já cansaram de me ver. Do setor 2, eu não conheço Bonfim. E olha que é pertinho da minha comunidade. Do setor 1, eu não conheço... Eita, Jesus, esqueci as capelas do setor 1. Terezinha, São Pedro, Imaculada. Não conheço Imaculada. Eu passo na frente toda semana, mas nunca fui lá. Mas é uma alegria vir aqui, estar com vocês. E em breve eu volto, porque eu vou vir dar uma formação, uma conversa com os futuros coroinhas. Dimas pediu, porque ele disse assim: Frei, eu nunca fui coroinha. Você era coroinha e você trabalha com os coroinhas da paróquia. Eu falei: tá bom, eu posso ir. Então eu vou voltar. Não, dia 2 não sei. Maria, dia 2 é semana que vem. Mas não sei, ele vai ver. Mas ele falou para me dar uma formação. É tanto que José, quer que eu vá lá em São José. O Frei de São José é José. Então, Fátima eu conheci, devo passar lá também. Porque assim, eu estou trabalhando com os coroinhas da matriz, mais ou menos, mas estou trabalhando diretamente com os coroinhas do setor 2, que é o setor que eu estou trabalhando, né? Mas assim, precisou, não tem isso não.
A Aparecida ontem estava sem frade, eu dei uma opção. Só que acho que vira com os capuchinhos, alguém para ir. Frei, não temos Frei. E agora? Eu falei, bom, eu tenho celebração na minha comunidade. Se vocês quiserem, eu posso celebrar às 18h30 aí em Aparecida e 19h na minha comunidade. Eu não vou mudar o da minha comunidade. Mas se for para ir para vocês colocando outro horário antes, eu vou. Depois o Frei vai vir. Eu falei, tá bom. Mas para dizer, eu estou disponível. Então, uma alegria estar com vocês. E aos que não vieram, mas sintam-se abraçados por mim e pela nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo. Agora eu devo ir ao encontro da juventude. Eu saio do encontro com os pais e vou para o encontro com os filhos. Então, lá eu não tenho palestra, o que vai ter lá é o outro Frei Lucas, mas o que foi pedido? Frei, esteja presente. Porque às vezes os jovens são muito jovens e querem conversar com um frade sobre vida, sobre pecado, sobre vocação, sobre tudo. E é muito interessante, porque isso que eu preparei para vocês, eu vou usar na minha comunidade do mesmo jeito, sem mudar nada. Porque lá estamos passando por alguns problemas que, quando eu estava fazendo ontem, eu conversei com as famílias e falei assim, meu Deus, Dimas pediu para fazer para a capela dele e eu acho que eu vou precisar na minha. E eu não estava vendo. Às vezes nós devemos ver os outros melhor. Então, assim, obrigado. Contem com as minhas orações. E se precisarem, Dimas tem meu contato, podem pegar. Se quiserem participar, ver lá um dia alguma, como aqui é a missa na terça, né? Então, se quiserem, a minha comunidade tem 2 missas por mês. Oxente, como assim? Porque eu coloco uma vez por mês, eu paro com o vigário, né? Mas eu sempre tento chamar um frei de fora. Porque nós estamos em reforma. Então, se a ministra está um pouco de gente, se é o frei estudante, está mais, se é o padre, enche a igreja. Então eu tento 2 vezes por mês fazer missa para dar mais gente. E aí tem mais, tem barraquinha, tem ofertório, tem doação, ajuda mais. Então, precisando, a gente está por aqui. Não tem mais gente, mas a gente estava conversando nesse ponto. Às vezes tem 2 casais e um casal que acreditam aqui que era para servir para a gente. Serviu para nós. Com certeza. E a gente vai Sim, a sim. palavra por aí também. Olha, tanto que, por exemplo, eu estava fechando aqui as abas, eu tenho um monte de aba aberta. Já estou vendo aqui, ó. Eu estou fazendo outro slide. Só que. Bonito, né? Mas por quê? Esse é para vocês também. Só que na matriz. Vai ter um dia 17, que é para os casais. Só que esse eu tenho que projetar. O outro não tenho que projetar, é só para mim. E esse aqui, o Frei pediu que eu fizesse, mas que eu disponibilizasse antes para os casais. Eu falei, não. Por quê? Eu falei, não, porque se eles vão ter material, eles vão estar lendo. Não vão estar querendo acompanhar a leitura, não. Eu gosto que eles vejam e ao término eu envio para todo mundo uma vez. Agora pode aprofundar em casa. O texto está aí. Eu sou assim. Os coroinhas já aprenderam. Frei vai mandar. Não, não vou mandar não. Depois eu mando. Quando termina a formação, vocês mandam mensagem. Cadê, Frei? Já mandei para o coordenador, cobrem a ele. Faz assim. Então, assim, tá aqui. Vai ser todo sobre esse homem. Dia 17. Vai ser na matriz, depois da missa das 8, das 7h30, né? Então, após a missa, vai ter café, alguma coisa por lá. Então, obrigado a vocês. E vamos tirar uma foto. Tu encerra ali. Obrigado, vocês nossos também, depois. Aí tu já postou no celular, já tá por aí, ele já bate a foto. Eu mandar para Dimas, senão Dimas depois me cobra.